Olá, estamos de volta aqui no canal para mais um vídeo. Nós já falamos por aqui sobre 7 hábitos que atrapalham engravidar e 5 dicas para engravidar. É só clicar aqui no link e assistir. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ter as informações dos próximos vídeos. E o tema de hoje é: quais as principais causas de infertilidade? Nós trouxemos uma convidada muito especial, a doutora Valéria Valença. É um prazer tê-la aqui conosco para esse vídeo, falando sobre um tema tão importante na nossa rotina de consultório e essa possibilidade de esclarecer um pouco mais para tantas pessoas que já passaram por isso ou que estão passando no momento. Doutora Valéria, conta um pouco para a gente sobre sua formação e experiência de consultório. Inicialmente, eu quero agradecer muito o convite de vocês por estar aqui e parabenizá-las por essa iniciativa desse vídeo, trazendo informações de qualidade, seguras para a população. É algo que a gente precisa muito. Nós agradecemos, obrigada. Então, a minha graduação foi realizada aqui em Goiânia, na UFG, e eu fiz residência em ginecologia e obstetrícia em São Paulo, no Hospital do Servidor Público Estadual. E mais recentemente eu descobri a medicina antroposófica, com a qual eu tenho me encantado, porque é uma medicina que amplia a medicina convencional. Então, obviamente, a gente não abandona a medicina convencional, a gente usa a alopatia quando necessário, muitas vezes, mas a gente amplia o olhar, porque a gente procura ver o ser humano e a relação da doença e da cura de uma forma mais profunda, vendo os aspectos também emocionais, vitais e espirituais. Vamos começar falando das principais causas da infertilidade. A gente sabe que hoje a mulher deixa para ser mãe bem mais tarde, né? E até qual idade, assim, você acha que é o ideal para a mulher engravidar? Então, do ponto de vista biológico, o ideal é que a mulher engravide entre os 20 e 30 anos. Porém, isso é o que se observa e essa é uma das causas de ter um aumento tão grande na prevalência de infertilidade hoje em dia. Porque as mulheres têm adiado muito a maternidade, priorizando a carreira e deixando para pensar em se tornar mãe após os 30, às vezes após os 35. E não raro a gente vê mulheres começando a pensar nisso a partir dos 40 anos, né? E a gente sabe então que nós nascemos com uma quantidade de óvulos que a gente vem perdendo esses óvulos ao longo da vida toda, então desde o período embrionário. Então, a partir dos 30 anos, a gente já começa com um declínio da fertilidade. Aos 35 anos é uma primeira grande queda e aos 40 a segunda queda. Então, as mulheres que adiam a maternidade após essa faixa etária podem realmente enfrentar esse monstro da infertilidade. Nós sabemos que um dos aspectos relevantes como causa de infertilidade são os aspectos psicológicos. Sim, é verdade, Thaís. Entre as causas de infertilidade, a gente tem que 30% são devido a fatores femininos, 30% masculinos. Então, isso é uma coisa legal da gente trazer, porque de uma forma geral, a gente tem a impressão, fala em infertilidade, parece que a culpa é da mulher. Então, a infertilidade, ela é um problema do casal, a infertilidade conjugal. Então, 30% das vezes é fatores femininos, 30% masculinos, 30% a gente vai ter fatores mistos, então a gente vai ter masculinos e femininos ao mesmo tempo, e 10% das vezes, mesmo após toda a investigação, todos os exames, não se identifica uma causa, e aí isso é chamado de esterilidade sem causa aparente. É muito comum realmente a gente ver que as mulheres que estão tentando engravidar ansiosas, né, nervosas, um excesso de planejamento, vai bem por aí. O casal que está vivenciando já essa dificuldade, eles passam por situações muito desgastantes e a ansiedade, a depressão, elas têm uma alta associação com infertilidade, tanto como causa e principalmente como consequência. Então, esses 10% de causa desconhecida pode ser devido ao fator psicológico, doutora Valéria? Sem dúvida. Frequentemente eu observo isso em consultório,
Muitos desses casos são casais que têm em sua história, às vezes, traumas, questões não resolvidas com família, histórias de ancestrais, que isso também pode estar interferindo. É algo que é muito difícil da gente ter uma comprovação científica sobre esse aspecto, mas a gente observa com a experiência que isso tem um forte peso, sim. Inclusive, a gente vê muito em consultório, né, as pacientes tentando ali fazer tratamento, super estressada e também não acha causa, e aí vai viajar, esquece, desiste praticamente. Relaxou, engravidou. Né? É o que mais acontece. E aí que entra a constelação familiar, né? Entendi agora como é que isso funciona em consultório. A constelação é uma das formas da gente abordar essa parcela, né, de pacientes que não têm causa e mesmo daquelas que têm alguma causa definida, mas que está demorando muito, fazendo muitas tentativas sem sucesso. A gente pode associar, sim, a constelação, que é uma forma da gente poder abordar esses aspectos psicoemocionais que muitas vezes eles estão o tempo inteiro no nosso inconsciente, às vezes guiando a nossa vida, mas sem a gente perceber. É uma outra percepção que eu acho que é bem importante, não focar só na causa orgânica, né? Exatamente. Uma outra causa bem conhecida é a endometriose, né? Uma doença crônica, benigna, mas que tem um papel importante. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim, a endometriose ela é bastante frequente, 10 a 20% das mulheres de idade reprodutiva têm endometriose. Em termos de participação com relação à infertilidade, das causas femininas, em torno de 40% é devido à endometriose. E como você disse, ela é uma doença multifatorial, ela é benigna, mas ela tem um caráter evolutivo e ela tem, assim, diversas características clínicas também diferentes. Tem mulheres que manifestam através de cólicas menstruais intensas, que é a dismenorreia, outras mulheres com dor à relação sexual, que é a dispareunia profunda, algumas com sintomas urinários, intestinais e também com a infertilidade. Pensando então nessa questão multifatorial, a gente tem os fatores imunológicos, genéticos e ambientais. E quando a gente pensa em ambiente, a gente lembra lá dos primeiros vídeos, a questão de toxinas ambientais, modificando o que a gente vê hoje, um quadro de predominância estrogênica, né, com baixa de progesterona e mudando toda essa secreção hormonal, essa cascata hormonal na mulher, né? Sim, sem dúvida. Esses fatores ambientais, o estresse também, né, que leva a uma modificação de todo o nosso eixo neuroendócrino, isso também tem uma parcela significativa de participação no desencadeamento de várias doenças e a endometriose é uma das principais. É o meio que a gente vive hoje, né? Por isso está tendo muitos casos disso, tem como fugir. Sim, tem aumentado. A endometriose é considerada, assim, a doença da mulher moderna, porque é justamente um resultado desse meio ambiente levando a muito estresse, todas essas toxinas ambientais, provocando todas essas alterações hormonais e acaba evoluindo com a endometriose. Pegando esse gancho de toxina ambiental, a gente tem hoje um organismo inflamado e já tem estudos que comprovam o papel dessas citocinas inflamatórias no desencadeamento da doença, assim como propostas de estratégias de tratamento futuro focando na parte imunológica. Outra causa de infertilidade que vemos muito é a síndrome do ovário policístico, né? Que também tem a ver com o ambiente que vivemos, né? Sem dúvida. A síndrome de ovários policísticos é a principal causa de alteração ovulatória, que corresponde também em torno de 30%, às vezes até 50% das causas femininas para a infertilidade. E a gente também tem observado um aumento crescente da incidência da síndrome de ovários policísticos, né? Na verdade, é uma alteração do metabolismo ligada à produção e resistência da insulina. E a gente observa que 50% das pacientes têm um aumento de peso. Entanto que uma das linhas de tratamento, eu diria até a primeira, mais importante, é orientar que a pessoa atinja um peso adequado naquelas que estão realmente acima do peso. Né? Controlar esse excesso de açúcar, digestão de açúcar, carboidrato refinado, né? A gente também aconselha aumentar o consumo de fibras da alimentação, não ficar longos períodos sem comer, para não gerar também essa compulsão alimentar. E também o consumo de
ômega 3, digestão de vitamina D, cromo, vanádio, ácido lipoico e inositol. Isso. Daí, falando em fertilidade, o que a gente vê muito hoje são vários casais recorrendo para a medicina reprodutiva. Muitos casos de sucesso, outros não. Será que esse é o melhor caminho? Então, a gente vê que a medicina reprodutiva, ela evoluiu muito nos últimos anos, né? Existe, assim, um consenso que, às vezes, eu acho que as pessoas se iludem um pouco de que a medicina reprodutiva vai resolver tudo e que você também pode adiar o quanto você quiser, já que a medicina reprodutiva está tão evoluída. Então, acho que a gente tem que refletir um pouco sobre isso, porque os resultados da medicina reprodutiva, eles também estão altamente ligados à idade da mulher. Então, os melhores resultados da fertilização e dos outros procedimentos de reprodução, eles também se encontram em mulheres abaixo de 30. Quando a gente vê os casais, que as mulheres já têm mais de 35 e principalmente 40 anos, as taxas de sucesso também já são pequenas. É bom a gente citar um dado que às vezes a gente tem a impressão de que é muito fácil engravidar, e na verdade não é. A gente sabe que para os casais assim, normais, que não têm dificuldade nenhuma para fertilidade, a chance de engravidar por ciclo é de 20% apenas. Então, é claro que quando o casal está enfrentando já algum motivo, alguma causa para infertilidade, esses índices são bem menores. Então, a medicina reprodutiva é, sem dúvida, um recurso muito importante para aqueles casais que já estão com esse diagnóstico firmado. Eu acho que aqui vale a pena a gente falar também quando é que a gente considera que o casal está vivenciando então a infertilidade, que é após um ano de tentativas para engravidar, sem método anticoncepcional e mantendo relações sexuais regulares. Isso é uma coisa que é interessante a gente ver. Porque... Muito interessante, que eu me lembro até na faculdade, que isso foi um impacto para mim, né? Que existe uma frequência mínima de relação sexual semanal para que você considere que realmente estamos tentando exatamente. Né? Isso a gente considera 3 vezes por semana. Que a gente observa frequentemente 2 situações, né? Então tem aquele casal que às vezes o homem ou a mulher trabalha viajando muito. Isso é muito frequente hoje em dia, faz parte dessa vida moderna, globalizada, as pessoas estão viajando muito e quando você vai investigar melhor, está demorando para engravidar, mas praticamente a relação sexual não está coincidindo com o período fértil. Então, a gente não pode dizer que é uma infertilidade, né? Porque tem que coincidir a relação com o período fértil da mulher. E outra situação que são aqueles casais que estão, então, tentando engravidar e aí já ficam, né? Vem aquela ansiedade, neurótico, e aí já tem relação todos os dias, que também não é legal, porque a gente sabe que o espermatozoide, ele é formado diariamente e ele demora mais do que 24 horas para ele ficar completamente formado e capaz de fecundar um óvulo. Então, o que a gente orienta é que, né, assim, normalmente, para quem ainda não está na fase do desespero, seja o normal, deixe fluir numa coisa tranquila, mas geralmente essa média de 3 vezes por semana. E para aquele que já está mesmo numa fase tentando, dias alternados, reconhecendo o período fértil. Acho que as pessoas ainda fazem um pouquinho de confusão, né, sobre quais tratamentos, o que é o que. Vamos citar um pouquinho sobre cada um deles e quando utilizá-los? Então, dentre os tratamentos de reprodução assistida, o mais simples que a gente tem são as induções de ovulação. Então, são usados medicamentos para induzir a ovulação, estimular o ovário. Isso é frequente usar nos pacientes com síndrome de ovários policísticos, né? Naquelas em que a gente tem um diagnóstico, então, de uma disovulia, ou mesmo naquelas pacientes que não têm causa aparente. Então, percebe-se que pode-se usar esse tipo de tratamento que aumenta a chance de engravidar. O outro procedimento é a inseminação intrauterina. Então, a gente vai colocar os espermatozoides dentro do útero. Isso é utilizado mais quando as dificuldades para engravidar se encontram a nível de colo uterino. Então, tem algumas pacientes que não existe uma boa interação entre o muco do colo uterino e o espermatozoide. Então, nesses casos, a inseminação, ela está bem indicada porque ela pula, né, esse trecho onde os espermatozoides têm que subir, que às vezes eles não estão tendo uma boa interação. E o outro é, então, a fertilização in vitro, né,
que ele é destinado às mulheres que já tentaram os outros ou que tem, por exemplo, obstrução tubária, que não tem indicação de correção cirúrgica, porque a inseminação a gente tem que ter tubas pérvias, né? Se não tiver as trompas permeáveis, não adianta fazer a inseminação. E a fertilização in vitro, que é o bebê de proveta propriamente dito, onde é feito o encontro do óvulo com os espermatozoides em laboratório. Então essas células começam a se multiplicar quando elas estão numa fase que geralmente é de blastocisto, que são 5 dias após essa união, ele é transferido intrauterino, né? Então são para todos os casos que não responderam os métodos mais simples, os que têm obstrução tubária, vários casos de endometriose. Então hoje em dia a indicação é muito ampla, né? Muitas já recorrem à fertilização. Isso também depende de vários fatores. A medicina reprodutiva ela é uma medicina de detalhes, né? Então ela depende muito da causa, da idade, das condições que se observa na fertilização. Às vezes faz a fertilização, porém observa-se que o endométrio não está bem para receber, então pode-se congelar aqueles embriões, esperar um próximo ciclo. Depende muito da quantidade de óvulos que se obteve na hora de fazer essa indução, né, a coleta de óvulos, para então programar como que vai ser feito. E a gente sabe que à medida que vão aumentando as tentativas, também vai aumentando o índice de sucesso, né? Sim, e aí se a gente fala em sucesso, a gente também tem que pensar o sucesso na gestação ou a evolução dessa gestação com qualidade e o bebê em casa, né? Exatamente, porque essas taxas são diferentes, né? Então, isso é algo também que a gente tem que ficar atento, porque às vezes fala uma alta taxa de sucesso, mas às vezes é uma taxa de sucesso do exame de gravidez que deu positivo, mas dentre aquelas ainda terão uma parcela razoável que pode evoluir para um abortamento. O abortamento também é algo muito frequente, né? Em torno de 25% das gestações evoluem para um abortamento, né? E ainda das que vão ter realmente gente, sucesso mesmo que a gente quer é o bebê em casa. Em casa, né? isso. Ou seja, então engravidar é um milagre. Né? É um ter milagre filho, da vida. não, ter um filho é um milagre, né? Nós vida. temos um em casa, né? Eu tenho dois. Você tem duas dois? mamães aqui, eu, assim, daqui a uns Futura, anos, daqui a um né, se tempo. Deus quiser. Antes dos 35. Por favor. Sim. Doutora Valéria, para encerrar, quais conselhos você daria para quem pretende engravidar? Bom, o primeiro conselho que eu posso dar é conecte-se consigo mesma, conecte-se com o seu corpo, conecte-se com o seu feminino, com esse desejo de gestar, de cuidar, de nutrir, que é a maternidade. Observando mesmo o seu corpo, para você poder identificar o tamanho do seu ciclo, quando que é o seu período fértil, né? Então a gente sabe que quando a mulher está entrando no seu período fértil, ocorre uma modificação do aspecto da secreção vaginal, que é quando surge aquele muco ovulatório, que é uma secreção transparente, bem liguenta, que parece uma clara de ovo. Ela aparece aí durante 1 a 3 dias no ciclo, né, no mês, justamente no período fértil. Então aquilo é um bom indício, né, quando a mulher observa, é um indício indireto de que ela esteja ovulando e que é uma época adequada então para manter relações e ter sucesso. Né? Existem inclusive alguns aplicativos, muita gente utilizando, já que a gente está falando de vida moderna e tecnologia. Eu indico muito que as pacientes utilizem para realmente buscar esse autoconhecimento, conhecer o próprio corpo, quanto tempo está durando o ciclo, a questão dessa variação de corrimento é bem interessante, porque ninguém está sabendo mesmo, não. Isso, é uma forma da gente, a gente tem que conectar com o próprio corpo, é o primeiro conselho. Primeiro conselho, que bom. Então, o segundo conselho que eu acho que é legal a gente observar, e a gente já falou um pouquinho sobre ele anteriormente, é com relação à frequência das relações sexuais, né? Então, observar se elas estão ocorrendo nesse período, do período fértil, pelo menos umas 3 vezes por semana, e para aquele casal que já está tentando mesmo, segurar um pouco a ansiedade e não manter diariamente. Outra dica importante é não usar lubrificantes e nem duchas vaginais.
hormonais, porque podem realmente atrapalhar o processo da fecundação. Outro conselho muito interessante e importante que eu considero é diminuir o estresse. Então a gente deve utilizar todos os recursos disponíveis para isso. Então é um momento da vida onde a gente precisa desacelerar, muitas vezes diminuir o ritmo de trabalho, fazer yoga, meditação, acupuntura, porque a gente vê hoje as pessoas buscando muita atividade física, mas às vezes a atividade física de uma forma muito frenética, é muita academia, com aquela correria de musculação, lutas marciais. Não que isso não seja válido, isso é importante, muitas mulheres vão se beneficiar disso. Só, né? Não buscando isso, mas a gente não pode focar só no físico. Então esse é um momento onde a gente precisa trazer muito equilíbrio e centramento. Então eu indico mais essas atividades que desaceleram. Então eu gosto muito de yoga, pilates também, Liang Kun, que é uma ginástica chinesa que eu adoro, que eu faço, Tai Chi Chuan. Então coisas que tragam mesmo para trabalhar a respiração, a concentração, a meditação. Né? E a acupuntura a gente tem assim relatos de excelentes resultados até para as pacientes que estão com infertilidade. Não que isso vá substituir, não é isso, não vai substituir, mas vai complementar. São práticas integrativas importantes que podem auxiliar nesse processo. Bem, gente, foi um prazer te receber. Prazer, doutora Valéria. Obrigada. Eu que agradeço muito, adorei estar aqui com vocês. Informações muito ricas Importantíssimo, e importantíssimas. foi ótimo. Obrigada. Muito obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso terceiro vídeo sobre infertilidade. Quem gostou, curte, ativa o sininho para mais vídeos e informações. Obrigada!